Bem-vindos ao documentário realizado pela turma ADM 2988, que tem como tema as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. O nosso intuito é que, através do depoimento de portadores, médicos, psicólogos, profissionais de RH e até mesmo pessoas comuns, possam perceber que a falta de informação faz com que o preconceito cresça e nos afaste ainda mais da realidade. Meu nome é Ângela, eu dou aula para ensino fundamental e ensino médio de ciências e biologia. Trabalho com diversos temas dentro da biologia, e um dos temas é doenças sexualmente transmissíveis, que são doenças que podem afetar o sistema genital, tanto masculino quanto feminino, Existem diversos tipos, e diversos tipos de contágio também. Elas podem estar afetando tanto o homem quanto a mulher. Então, para englobar todas elas, então tem essa sigla que é usada, DST, que são doenças sexualmente transmissíveis. Quando se adquire uma doença ou algo estranho na parte genital, parte sexual, aí tem que se procurar um médico para diagnosticar qual tipo de doença que pode ser essa DST. Das principais DSTs, vão ter de contágios diferentes, Então seria por vírus, ou a AIDS, que seria o vírus HIV, que não é só sexualmente transmissível, mas também é uma das que pode ter o contágio sexual. Depois por vírus herpes genital, condiloma, que é o HPV, papilomas vírus, que é uma das que está mais recorrente agora, citomegalovirose, também por vírus. Depois seriam por bactérias, que são até mais conhecidas, como sífilis, gonorreia, clamidíase, cranco mole, que seriam as conhecidas que são por bactérias. Depois também sexualmente transmissíveis por fungos, que é a candidíase. Então seriam essas as principais doenças sexualmente transmissíveis. O diagnóstico da infecção do HIV é feito por meio de testes realizados a partir da coleta de amostra de sangue. No Brasil, nós temos exames laboratoriais e testes rápidos que detectam o HIV. Segundo o Departamento Nacional de DST e AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde, pesquisas realizadas indicam que no Brasil cerca de 630 mil pessoas vivem com HIV, o vírus da AIDS, e que dentre estas, cerca de 255 mil nunca teriam feito um teste diagnóstico e por isso não conhecem sua sorologia. Já que falamos no teste, por que não saber como fazer o teste de HIV? Então, inicialmente, a gente vai realizar o teste rápido. Em caso positivo, a gente vai fazer uma segunda testagem. É um teste super fácil, super simples, identifica no dispositivo do exame as iniciais do paciente. Dessa forma, a gente permite que o exame seja um exame sigiloso. A gente adiciona um pouco de álcool em algodão, realiza a asepsia com algodão e álcool da polpa digital do dedo indicador, realiza a ordenha até que a polpa digital se encontre extremamente avermelhada, mostrando. Em seguida, pega a lanceta e faz um pequeno furo ao centro do dedo. Após a visualização de sangue, continuamos a ordenha para que em seguida, com a pipeta, possamos coletar o sangue da polpa digital até uma quantidade suficiente para 2 gotas.
Em seguida, adiciona-se no poço S do dispositivo essas 2 gotas de sangue. E imediatamente após a adição, eu adiciono somente 1 gota do tampão de corrida. Verifico o horário no relógio da adição da gota de tampão, 12h26. E passados-se 15 minutos, realizo a leitura final do exame, negativo ou positivo para o vírus HIV, sendo que, em caso de resultado positivo, é necessário a realização do teste 2 anti-HIV. Agora vamos proceder à leitura do exame passados 15 minutos de reação. Como nós podemos verificar no dispositivo, encontramos somente uma linha vermelha no controle. Diante de somente uma linha vermelha no controle, temos um resultado negativo para o HIV. É necessário preencher o laudo, amostra não reagente para o HIV ou amostra negativa para o vírus HIV, libero a paciente. Sendo que esse laudo ele só pode ser entregue no aconselhamento pós-teste por profissional de saúde devidamente capacitado. Hoje estamos dando início ao nosso comentário sobre DST. Estamos aqui em frente ao Centro de Referência de DST IAIS, aqui em Santo Amaro. Agora vamos entrar e ver o que conseguimos. Vamos tentar falar com a assistente social se ela consegue disponibilizar algumas informações sobre o nosso documentário. Vamos lá! Vamos entender um pouco dessa realidade junto com a área de tamanha importância de uma empresa, que é o RH. Eu estou aqui com a Andrea, que vai responder algumas perguntas sobre o DST. No ato da comunicação, a empresa seguiria com a pessoa que possui o DST? Sim, até porque a gente não consegue hoje identificar ou não realiza exames que identifiquem doenças com DST, mas não teríamos problema nenhum inicialmente. É feito algum exame diagnóstico ligado anualmente com colaboradores da empresa? Anualmente sim, nós temos exames periódicos, mas são exames que são baseados nas funções que as pessoas realizam. Hoje, nenhum desses exames são voltados para DST. A grande maioria é audiometria, é clínico, eletroencefalograma, depende muito da função que a pessoa está. Caso haja um colaborador que seja portador de DST e vezes trabalhe em uma área de risco, que instituição regiria perante a situação? Nós teríamos, se a função que ele está exercendo gera um risco para ele, pela doença que ele tem, nós tentaríamos colocar em outra área que não gerasse esse risco, mas também se a empresa for der um risco para ele, nós teríamos que tentar conversar e ver a situação desse funcionário. Inicialmente seria uma mudança de função ou de área. E caso a pessoa sofra um preconceito, o que isso está empresa? Bom, nós temos medidas contra preconceito, a empresa não aceita, seja ela por doenças do DST, raça, sexo. Então nós temos procedimentos internos de advertência, e dependendo da situação, até demissão do funcionário. E qual a dica que a instituição poderia passar para as outras pessoas? Bom, que doença DST não é uma doença que impede as pessoas de trabalhar, né? Mas eu acho que também tem que ter o comprometimento da pessoa que tem a doença em comunicar, não a empresa, mas o médico do trabalho. Geralmente as empresas possuem um médico do trabalho e ele é a pessoa apta a avaliar se a pessoa pode ou não trabalhar na empresa. Mas eu acho que talvez a discriminação comece pela própria pessoa que tem DST, não pela empresa, que mal a conhece. Mas essas pessoas que têm, elas não têm diferença nenhuma de uma outra pessoa normal. Ela só requer alguns cuidados. Tá, obrigada. Qual a forma que você desenvolve um tratamento junto à pessoa portadora da DST?
Em primeiro lugar, é difícil para uma pessoa que tem uma doença sexualmente transmissível procurar às vezes ajuda, né? Muitas vezes preconceito, vergonha faz com que a pessoa fique muito fechada, né? Então, até ela chegar a ponto de procurar uma terapia, muitas vezes é difícil, né? A pessoa acaba procurando tratamento médico, estando em conflito, tendo uma série de dificuldades e hesitando em procurar um tratamento psicológico. Olá, sou a Mayara e hoje entrevistarei a Dona Antônia e falaremos um pouco de DST. Vou contar uma história que aconteceu há muitos anos atrás. Houve um comentário de um rapaz com a doença DST gonorreia. Uma situação caótica. Ele amputou as partes íntimas, mas não teve jeito. Não resistiu às cirurgias e chegou a óbito. Você se julga uma pessoa preconceituosa em relação a um portador de DST? Eu não me considero nenhum dos dois, pois nesta situação temos que ser solidários e ajudar o próximo. Como você enxerga o preconceito vindo da sociedade por um portador de DST? Na verdade, o tratamento vindo pela sociedade ao DST é feito muitas vezes em descaso, que na verdade deveria ser acolhido por todos, pois ninguém está livre de passar por isso. Como você se comportaria se um membro da sua família fosse portador de DST? Peço a Deus que nunca aconteça, mas caso aconteça, agiria normal, ajudando como qualquer outra doença. Em sua família existe um hábito de conversar sobre orientação sexual? Qual orientação você acha fundamental para a sua proteção? Somos do Norte, e essa informação e a esse assunto foi muito restrito para meus pais. Mas, na verdade, é de fundamental importância o diálogo sobre este assunto com a família, principalmente a preservação da camisinha. O que você diria para as pessoas que possuem preconceito? Que não vale a pena ter preconceito. Dependendo da situação, hoje é ele, amanhã pode ser você. Quero agradecer, muito obrigada. De nada. Estamos aqui com a fundadora do GAPA, Grupo de Apoio à Prevenção AIDS de São Paulo, ao qual tem por missão institucional a defesa dos direitos humanos e integração das pessoas portadoras de síndrome de imunodeficiência humana AIDS na sociedade. O que despertou em fundar o GAPA? Bom, uma das preocupações é que, a início, era uma doença desconhecida, totalmente desconhecida, não se sabia como se transmitia, não se sabia como é que ela tinha surgido, e já tinha algumas pessoas no Brasil com essa infecção. Isso cerca de 200, ou não chegava a 300 pessoas. E a preocupação inicial seria uma prevenção. Tanto é que o GAPA é Grupo de Apoio à Prevenção. Tá? Ela não é de suporte ao portador, ela não é um outro nome que às vezes as pessoas trocam e dão outro nome. É Grupo de Apoio à Prevenção. Então a gente queria trabalhar com a prevenção para evitar que essa doença se espalhasse para outras pessoas, que infelizmente aconteceu. Em relação ao objetivo inicial, como se encontra atualmente a proposta do grupo? O trabalho ele está sendo feito, mas ele está sendo feito com menor repercussão. Por quê? Primeiro porque surgiram várias outras ONGs que também estão à frente desse trabalho, porque o governo, a gente conseguiu junto ao governo o fornecimento de medicamentos que na época não tinha. Né? Na época o medicamento era fornecido por nós, quer dizer, pelos membros da entidade, que tinha uma contribuição semanal, não era nem mensal, que a gente comprava os remédios, então o trabalho era mais divulgado. Né? E eu acho que porque agora, mais ou menos, a população está um pouco mais esclarecida. Né? Então já se sabe, se tem uma doença, vai em tal lugar, se tem um aconselhamento, vai em outro. Então acho que por isso que eu acho que a gente não tem aquele alcance ainda que tinha no início, né? Mas ainda temos bastante. Ainda fazemos um trabalho que eu reputo de bastante importância, porque vai desde o aconselhamento, a orientação jurídica,
a questão da bibliografia, serviço social, né, trabalho de prevenção com profissionais do sexo. Tem trabalho com 2 psicólogas, que seriam um pronto-socorro psicológico, quando a pessoa chega com a notícia de que é portadora. Então uma das psicólogas dá aquele suporte imediato e depois marca a consulta em grupo. Tem essa reunião de 15 em 15 dias, onde os soropositivos debatem entre eles sobre uma coordenação, como é que eles estão vendo não só a discriminação, mas como a vida, a continuação, tudo, se está normal, se não está, se eles sentem alguma diferença ou não. E aí a gente trabalha para que essa situação melhore, alguma coisa assim. Durante esses 28 anos, como foi trabalhado e explorado as formas de divulgação para atrair e manter os portadores junto ao grupo? Para atrair os portadores não havia assim, muita necessidade de divulgação, porque era feito através dos hospitais. Então os próprios hospitais é que mandavam para a gente, né? O Hospital Heliópolis mandava Santa Casa, manda até hoje, Emílio Ribas manda até hoje, Centro de Referência manda até hoje, outras ONGs que não têm o mesmo trabalho que o GAPA, que tem um trabalho de HIV, mas é direcionado para outro segmento, manda também para a gente. Então o trabalho é de boca a boca e também pelas notícias que eram publicadas em jornal, né? Normalmente a gente chamava uma coletiva, na coletiva vinha com o nome, com o endereço, com o telefone. Às vezes aparecia até a imagem da instituição. Bom, nós sabemos que, segundo a legislação federal, Portaria 1824, na qual dispõe que existem recursos adicionais destinados ao Estado, ao Distrito Federal e aos municípios, que financia as ações desenvolvidas por casas de apoio para adultos vivendo com DST, e ainda com base na Lei 9.313, na qual dispõe sobre a distribuição gratuita de medicamentos. Você acha que o portador hoje ele tem esse acesso fácil aos medicamentos? Tem. Tem em termos, até retificando. As casas de apoio estão passando por uma necessidade incrível, tanto é que tem várias delas fechando, né? Inclusive, a semana passada, nós lá do GAPA fomos até uma ONG que é antiga, que tem um trabalho maravilhoso, mas que está fechando por falta de recursos. Pela Lei 9.313, de 96, você tem direito a essas medicações todas, mas só que às vezes falta medicamento, pela questão do orçamento, que ele não é suficiente para a aquisição dos medicamentos. Então falta. Quando falta, então há necessidade de que seja feita uma manifestação ou algum trabalho para que esse medicamento venha a ser reposto. Mas inicialmente, por exemplo, ao descobrir que eu sou portador desse vírus, se eu for até um posto ou qualquer instituição voltada à saúde, eu consigo essas informações? Eu vou saber que eu sou amparado por essa legislação? Olha, em vários centros, sim. Tem alguns que não, até por falta de... Eu acho que falta um pouco de treinamento para as pessoas que estão trabalhando nesses órgãos de saúde. Por quê? Porque antigamente nós tínhamos esses treinamentos praticamente que mensal, né? Posteriormente, quando as pessoas já se entenderam suficientemente com conhecimento, etc., isso parou. Então você vê que de um tempo para cá está começando a renascer aquele ranço antigo da falta de conhecimento, né? Mas isso aí é da necessidade do próprio poder público de estar fazendo uma revisão, uma orientação completa, porque é a mesma coisa. O boy, ele entrou tem um mês, então ele não sabe o serviço que o outro fazia, né? Então, de repente, se ele vê uma pessoa que é soropositiva sem eu explicar para ele que não pega, que você pode fazer isso, pode fazer aquilo, ele vai ficar
É a mesma coisa que acontece. Você vê que que houve uma rotatividade de mão de obra, mas não houve um treinamento. É como se aquela instituição toda tivesse sido treinada, mas as pessoas que compõem não estão treinadas por causa da rotatividade de mão de obra. Qual a sua dica para melhorar nos serviços prestados aos portadores? Olha, normalmente o portador ele tem bastante conhecimento das leis que amparam. Normalmente. Tá? Aquele que procura fundo, né? Não é uma necessidade de procurar fundo. Se você for nos grandes centros, eu não vou dizer periferia, porque eu também não vou. Faz muito tempo que eu não vou em posto de periferia. E não vejo nenhum folheto. Por exemplo, perto da minha casa tem um AMA, mas eu nunca vi um folheto lá sobre DST. Alguma coisa que explique. Né, que esteja à sua disposição, ali que você não precise pedir. Tá ali em cima, você está na recepção, você vai lá e pega um e começa a ler. Eu nunca vi. Eu já fui em alguns outros, por exemplo, na Santa Casa, que é um centro grande, deveria ter, eu também já fui lá algumas vezes, não vi. Nada que diga informações sobre HIV ou sobre DSTs, eu não vejo. Né? Você encontra isso nas ONGs, no centro de referência, você encontra, no Emílio Ribas, você encontra, mas são hospitais de maior porte. Entendi. Bom, nós precisamos de algo referente ao setor de comunicação. E nós sabemos que é mais voltado para DST as informações na época de carnaval. Uhum. Tirando esse lado, você acha que os portadores têm o conhecimento das ações? 1º de dezembro, há muita informação e carnaval. Tirando esse período, não. É como se houvesse uma hibernação do vírus durante esse período, aí quando chega carnaval, o bichinho renasce. E você acha que a mídia colabora ou atrapalha contra essas questões? A mídia, olha, sempre para nós ela colaborou. Sempre eles deram a informação que nós pedimos, né? As informações que nós entendíamos certa. Caso houvesse alguma divergência, a gente ligava, pedia, eles faziam uma errata. Então nunca eles agiram pro mal, você entendeu? Fazendo coisas erradas. O que eu acho é que a gente não está tendo, junto aos departamentos de DST/AIDS, um trabalho mais eficaz. Você acha que em pleno século XXI ainda há muita falta de informação contra as doenças? Primeiro porque nasce gente todo dia. Se essa gente que está crescendo, que está nascendo, não for informada, cresce uma geração sem informação. E você fala assim, mas São Paulo, Rio de Janeiro, os grandes centros, já teve informação. Já teve. Tá? E muita gente morreu nesse período. Tá? Então essa informação não passou. Nas escolas ainda tem muito preconceito dos pais. Nas igrejas ainda tem muito preconceito dos pais. Então o pessoal acha que se você falar sobre DST/AIDS, parece que você está voltando aos anos 80. Eles falam, olha, meu filho é limpo, minha filha é limpa, minha filha é moça direita, ou minha namorada é limpa e não precisa saber. O que ela sabe é suficiente. Já vi muita mãe falar isso, que você fica assim, bom, nunca o saber é demais, né? Então, mas ainda tem. Talvez pela questão da religiosidade, da moral, que é uma falsa moral, né? Porque você ensinar o que é certo, você não está tentando desviar a criança, nem você simplesmente está dando informação para que se amanhã ou depois ele quiser fazer o que ele quiser fazer, ele já está sabendo o que é certo, o que é errado e o que ele pode encontrar pelo caminho. Pela Constituição brasileira também, nós sabemos que os direitos são iguais e que o portador, seja qual for a raça, nacionalidade, religião, sexo ou orientação sexual, eles são todos iguais. Sim. Você acha que essas informações, com base na Constituição, elas condizem com a nossa realidade? Claro que não. Vamos dizer, Sudeste, Sul tem uma formação, Norte, Nordeste tem outra. Vamos dizer, no Norte e no Nordeste você não estaria falando aqui comigo. Porque às vezes que nós fomos para lá conversar, o pessoal diz, aqui não. Né? Ou se não, você fala mais baixinho. É como se você estivesse contando um segredo, assim, você diminui a voz para estar falando de sexo, sabe? Ainda
a gente tem a sensação de que existe coronéis tomando conta de tudo. É a sensação. Assim, eu não tenho essa vivência de morar, mas já fui várias vezes para palestras. A sensação é bem diferente, né? Você fica na dúvida. Então, a sensação é uma sensação diferente. É diferente de você ir, mesmo que você vá para o interior, ou mais para o sul, por exemplo, que é um local mais adiantado, de você falar dentro de um SESC, de um SENAC, do que falar numa paróquia de uma igreja, do que falar num outro local, né? Isso também depende de religião, porque mesmo sendo de um bando católico, espírita, evangélico, quando você vai falar, dependendo do lugar, você tem que maneirar e muito. Então, trazendo um pouco, até para a questão que a gente está falando, que é do preconceito, em relação às pessoas que são diagnosticadas com DST, a sociedade encara que essas pessoas não são dignas de respeito, pois foram irresponsáveis, ou até mesmo que estão nem aí para a sua saúde, pois foram irresponsáveis, saíram dormindo com qualquer pessoa, sem se importar com possíveis consequências. Mas sabe-se que isso ocorre devido à falta de conhecimento, sendo que a Constituição diz que nenhum portador de DST será submetido a isolamento, quarentena ou qualquer tipo de discriminação. Outro fato é que alguns não gostam nem de ficar perto de pessoas com DST, o que faz com que gere o preconceito. Você acha que ainda há um longo caminho pela frente para mudar estes conceitos? Sim, sim. Para você eliminar de tudo, você não elimina de uma vez. Essa conversa tem que ser uma constante. Então você tem que estar sempre conversando, explicando, dizendo que não é, que a DST é uma questão de saúde pública, que não tem nada a ver com a moral, né? Então que as pessoas têm que falar sobre, discutir sobre isso dentro das suas casas, dentro das escolas, em qualquer lugar, nos trabalhos, no local de trabalho, né? E que a gente não tem esse hábito, né? Até hoje, se perguntar qualquer coisa de sexo para menina da idade de vocês, todo mundo ri. Você vai fazer palestra numa escola que seja já de terceiro grau, falou em sexo, eu me recordo disso que há pouco tempo eu estava fazendo mestrado numa faculdade e a minha área de concentração era DST. Quando eu comecei a falar de AIDS, aí começou aquelas perguntinhas bestas. E pra gente que já estava ali fazendo mestrado, quer dizer, que já tinha concluído, que já tinha mais de 20 anos, tudo adulto, né? E ao mesmo tempo você vê assim, aquele monte de risinho de babaquice, mas que é a nossa realidade, né? Mesmo que você estiver numa sala com garotos e garotas, tudo da sua idade, vai falar sobre sexo. Bom, e para você, como foi lidar com o preconceito da sociedade há 28 anos? E hoje, como é lidar com uma sociedade tão preconceituosa? O que você acha que poderia ser feito para tentarmos diminuir o preconceito e o preconceito da sociedade com DSTs? Eu acho que para você diminuir, basta você olhar a sua realidade, né? Você olhar a realidade, infelizmente, é o que eles falam ainda, que quando a gente tiver uma pessoa da família ou conhecida, portadora, você diminui. Diminui porque está perto de você. Então a falta é uma falta de conhecimento mesmo. É uma falta, quando eu digo o preconceito, é uma desinformação, são pessoas ignorantes. Ignorantes nesse sentido de não ter informação, de não ter o conhecimento. Então acha que pega no copo, acha que pega no mosquito, quando na verdade não é nada disso. Você tem meios e formas de transmissão. Se você não tiver nenhum daquele comportamento, você está tranquilo. E outra coisa, voltando à primeira pergunta que você fez, como é que eu lidei com isso há 28 anos atrás? Eu nunca pensei no preconceito. Eu nunca pensei no preconceito, porque eu sempre tive, assim, a minha ideia. Se eu vejo uma coisa bem grotesca, por exemplo, essa cadeira aí, eu quero passar, eu tiro a cadeira do lugar. Então, quando eu levava a pessoa no hospital, quando a gente chamava a ambulância e não vinha, a gente colocava dentro do carro e ia. Quando as pessoas não queriam pegar a maca, por exemplo, que isso várias vezes aconteceu, a gente pegava e colocava.
Se nenhum desse jeito dava certo, a gente chamava a imprensa. Então, saída para tudo tem. Teve época da gente deitar na frente do hospital no chão, teve época de se jogar sangue nas calçadas, teve época de... Só não bater no panela, porque a gente não está na Argentina, mas o resto foi feito tudo. Eu acho que sempre tem uma solução, você só não pode ficar parado. E não pode agir de maneira incorreta. Então, quando se sabe de uma notícia, a gente vai, pergunta de lá, leva a pessoa daqui, que nem a semana passada. Nós tivemos a denúncia de uma moça que há 20 anos ela teve com a gente. Foi operada de um problema na cabeça do fêmur. Ela não disse que era soro positivo. Tudo bem. Aí, voltou agora 2 anos atrás, 2 ou 3 anos, teve uma infecção na cabeça do fêmur, segundo o médico, porque ela não disse que era soro positivo e, portanto... Teve algum portador do vírus que marcou sua vida? Por quê? Ah, vários. Assim, eu não tive um portador, eu tive vários amigos. Que você vai adquirindo até no decorrer, porque são 24 anos. Então, cada um, você tem uma coisa, sabe? Eu tenho vários, não vou mencionar nenhum, não porque eu vou esquecer, eu não esqueceria nenhum deles, mas acho que todos eles me ensinaram e muitos deles ainda ensinam a gente muito. Agora também tem uns que não são santinhos, são homens normais, né? Mas tem muita gente assim que te mostra a vida diferente, que nem essa moça que apareceu. A menina dela está com 17 anos. Então, quando ela começou a falar, ela falou, meu nome é fulana de tal, eu já vim aqui. Assim, a princípio, eu não conseguia lembrar. Aí ela começou a contar a história eu não me esqueço. Né? Eu posso esquecer da tua feição, mas da tua história não. Ela começou a contar a história e tal, que era ela e uma outra moça, somente 2 que estavam grávidas nessa época, né? E a gente naquela expectativa de ver e tal, depois nasce a menina dela bonita, né? Uma latona gorda, bonita, quer dizer, gorda. Hoje a gente fala gorda, não é muito bom, mas assim, de você ver saudável, então gordinha, aquela carona, né? Aí ela começou a falar, eu me lembrei dela passeando, indo na instituição com a menina no carrinho, né? Então você vê da possibilidade de vida, né? Então, muito bom mesmo você ver as meninas, nós temos lá ainda algumas meninas, alguns meninos que a gente pegou pequeno, né? E que estão levando a vida normal. Bom, então nós vamos encerrar por aqui, doutora Ara. Muito obrigada pelo seu depoimento. Gostaríamos de agradecer a doutora e dizer que adoramos conhecê-la. Também dizer que sem a sua contribuição, sem o seu depoimento, o nosso documentário não seria nada. Olá, tudo bem? Eu sou a Ana e hoje eu estou aqui com a Carol, que tem 23 anos de idade e que recebeu o diagnóstico de uma doença sexualmente transmissível, a HPV. Bom, Carol, com base nessas informações, o que levou você a procurar uma orientação médica? Na verdade, não tinha conhecimento do que estava acontecendo ainda. Como eu faço exames periódicos, né, anualmente, foi em uma das consultas, após os exames, que eu descobri a doença. Você percebeu alguma alteração em seu corpo? Sim, havia percebido há algum tempo antes de fazer os exames, mas como eu vou retornar ao médico com os exames, eu esperei para o médico olhar o diagnóstico. Após a confirmação desse resultado, de que maneira você acredita ter adquirido essa DST? Bom, a HPV é uma doença que você adquire no ato sexual, né, como a maioria delas. Então foi no ato sexual. Você, enquanto portador dessa DST, tem facilidade em encontrar este apoio junto ao governo? Então, eu não faço uso
do Sistema Único de Saúde do governo, né? Eu tenho o meu próprio plano de saúde particular, então não utilizo a assistência do governo. Você é conhecedor dessa portaria na qual ampara o portador de DST? Não tinha conhecimento. E o que deve melhorar é no serviço prestado a você enquanto portador? Olha, eu vou dizer mais pelo benefício que eu uso em relação ao particular, porque eu não tenho conhecimento disso na rede pública de saúde. Eu acho que pode melhorar, sim, quanto às prevenções, quanto à vacinação. Eu acho que é uma vacina que poderia, sim, ser gratuita. Carol, após o diagnóstico dessa doença, como passou a ser o tratamento da sua família e de seus amigos com você? Bom, como se trata de uma coisa muito pessoal, eu não contei para nenhum amigo, então eu não sofri nenhum tipo de discriminação ou quer que seja. E na minha família é mais só por preocupação, para saber se está tudo bem, como anda o tratamento. Você acha que muitas vezes o portador de qualquer que seja DST é julgado por uma conduta sexual, mesmo que este não tenha pego a doença através de uma relação sexual? Eu acho que sim, porque como 99% das DSTs é adquirida no ato sexual, a primeira coisa que vem na cabeça de qualquer pessoa é que a pessoa tenha adquirido no ato sexual. Você acha que a mídia colabora ou atrapalha quanto às questões voltadas à DST? Eu acho que é uma faca de duas pontas, né, que a gente fala. Ela tanto ajuda como também atrapalha. Eu acho que depende de como isso é abordado na mídia. Você acha que ainda há muita falta de informação quanto às doenças? Há sim falta de informação. Eu acho que é uma coisa que poderia sim ser passado para toda a população, desde cedo, para adolescentes. É uma coisa que acho que poderia sim vir da educação básica. Ok, Carol. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Estou aqui com a doutora Karina, ela é ginecologista, e eu vou fazer algumas perguntas para ela. São algumas dúvidas que nós temos, tá? Qual é a dificuldade de uma pessoa portadora de DST? Bom, em primeiro lugar, acho que a maior dificuldade é em relação ao próprio diagnóstico e ter a noção do que é a doença e o preconceito que ela tem com ela mesma. Antes do medo dela ter em relação das outras pessoas saberem o que ela tem, o preconceito mesmo que ela tem de nunca ter imaginado talvez ter esse tipo de doença, que é a doença sexualmente transmissível. Então, é saber como que ela vai lidar tanto com o diagnóstico, quanto como que ela vai lidar com o parceiro sexual dela e no futuro dela. Né? Então, acho que esse é o principal ponto que dá receio para a pessoa portadora da DST. Tá. E qual é o maior impacto de passar um diagnóstico para uma pessoa que é portadora? Bom, o diagnóstico mais importante é a gente, depois de fazer o correto diagnóstico, a forma de passar é muito importante, porque dependendo como eu passar, o médico informar o paciente, ele vai ter uma série de dúvidas que precisam ser esclarecidas, né? Então, existe todo um receio de que a pessoa vai adquirindo durante a conversa, desde que quem passou, por que passou, se eu posso transmitir para o meu parceiro. Então, são dúvidas e, inclusive, se é possível o tratamento ou não dessas doenças. Então, se não for muito bem explicado para o paciente, de forma muito calma e tranquila, o paciente acaba realmente ficando com um estresse muito grande perante aquele diagnóstico. E hoje em dia a gente sabe que a maioria das DSTs são tratáveis, né? Algumas são curáveis, outras são, de fato, que a gente vai acompanhar o tratamento e evitar problemas futuros, né? Mas mostrar para o paciente que existe uma possibilidade, sim, de cura e como que é feito o acompanhamento no momento do diagnóstico. Então, acho que esse é o ponto mais importante
da conversa na hora que você vai dar esse diagnóstico, já que é um diagnóstico que vai impactar em toda a cultura e tudo que o paciente traz para a gente no consultório, né? Em todos os receios que ela vai ter. Entendi. Estatísticas mostram que na maioria faixa etária dos portadores de DST é de 15 aos 24 anos. Você concorda? Sim, eu concordo. Na verdade, é abaixo dos 25 anos, essa é a maior faixa cometida, né? Isso para a maioria das DSTs, né? Hoje em dia a gente sabe que existe um segundo pico de acometimento da população, tanto feminina quanto masculina, que é o pico em torno dos 45 aos 55 anos. Então, hoje em dia a gente sabe que tem esses dois picos, mas o mais importante ainda é o paciente jovem abaixo dos 25. Em relação ao homem e mulher, a maioria dos acometimentos é em homem, né? Então a prevalência é maior, a incidência é maior em homens do que em mulheres, mas em alguns aspectos, em algumas doenças, por exemplo o HPV, a mulher ela vai se transformar numa portadora um pouco mais a longo prazo. O homem ele adquire e ele elimina. Então, ele não permanece como portador do HPV na maioria das vezes. Então, aí, nesse caso, como portador, no HPV em específico, acaba sendo a mulher. Mas nas DSTs como um todo, ainda assim, é o homem que é o mais afetado pelo tipo de doença. Entendi. E o que impede o paciente que apresenta sintomas de algum DST procurar um especialista? E você acha que a falta de informação sobre a doença? Sim, existe falta de informação, mas na realidade não é tanto na parte de mídia e do que o paciente aonde procurar. Então, a gente tem muitos lugares onde a gente pode ter essas informações. Essas informações, o Ministério, inclusive, tem uma série de projetos para que possa realmente trazer essa informação para o público, né, principalmente público-alvo abaixo dos 25 anos, então em escolas e outros tipos de programas. Mas, na realidade, o mais difícil é fazer o indivíduo assimilar desse realmente risco de ter a doença. Então, por mais que ele saiba que existe, ele nunca se imagina como portador. Então, com isso, obviamente, acaba tendo uma distância entre ter a informação e, de fato, usar as informações. Então, realmente, isso vai ter que ser trabalhado sempre, né, e cada vez mais, para que a pessoa entenda não só os riscos e a existência, mas que pode ser adquirida por ela também, né? E aí sim observar os sintomas e tudo mais que possa vir a aparecer. Tá. E como um paciente pode se identificar no início de uma DST? Bom, a maioria das DSTs elas são assintomáticas. O que é isso? Assintomática é quando não tem sintoma. Então, muitas vezes não vai aparecer nada de diferente. Mas é claro, se a gente tiver um corrimento diferente, se tiver febre ou infecções de repetição, né, então infecções às vezes urinárias, pulmonares de repetição, a gente tem que procurar algumas DSTs, como por exemplo o HIV. Né? No caso de corrimentos, a gente tem que verificar se algum deles é de fato correlacionado com a clamídia ou outros micro-organismos que são dentro do grupo de doenças sexualmente transmissíveis. Né? Mas a maioria deles eles são assintomáticos, então você só vai diagnosticar e saber se tem ou não passando no médico regularmente, uma vez por ano, fazendo toda a rotina, no caso as mulheres na rotina ginecológica, para poder identificar se tem de fato ou não algum problema. Entendi. E há outras áreas da medicina? Existe um preconceito com o portador de alguma DST? Sim, claro. Uma vez que a população ela não sabe exatamente como são transmissíveis essas doenças, então não só, todo mundo sabe que é sexualmente transmissível, mas a maioria não sabe. Pode passar de contato mão com mão, se eu pegar em um objeto, se eu beber do mesmo copo, uma série de coisas que ainda a população ela não é informada a respeito disso em relação a todos os tipos de DSTs. Então, por conta desse não conhecimento, acaba que existe um preconceito quando a pessoa fala que tem uma determinada DST. Entendi. E para finalizar, qual dica que você pode dar para ter essa prevenção contra as doenças? Acompanhar sempre
uma vez por ano, no médico, observar, conhecer o seu corpo, observar o que aparece de diferente e o mais importante de todos é o uso do preservativo, né? Então a camisinha masculina e a feminina é o único meio que a gente sabe que existe de prevenção das DSTs, não como um todo, porque o HPV infelizmente ele não consegue ser 100% prevenido com o uso da camisinha, mas em relação a todas as demais DSTs, ainda é a camisinha masculina e a feminina, né? E, além disso, manter um sistema imunológico adequado, né? Então, com alimentação adequada, não fumar, não álcool, não drogas ilícitas, que podem propiciar o sistema imunológico a não conseguir combater uma determinada doença no início dela e realmente ela se alastrar e se desenvolver. Entendi. Muito obrigada, doutora. Então, pessoal, é isso aí e até o próximo vídeo. Beijo. Quais as dicas e recomendações que você faria aos familiares e ao portador? Olha, talvez seja o segundo preconceito aí. O primeiro seria do próprio portador. E o segundo talvez seja da família, o impacto que causa aí na família. Então acho que o entendimento, o esclarecimento da família seria importante. Procurar órgãos que podem estar esclarecendo dúvidas, ouvir também a pessoa, portadora, ver o que ela está sentindo, se for preciso também procurar uma terapia, uma parte aí da psicologia, porque eu acho que assim, vai precisar desse apoio tanto das pessoas que estão em volta, principalmente da família, que está ali dia a dia. E se ele não tiver esse apoio, imagino como vai ser daí. Porque muitas das vezes eles ficam com medo de falar com a própria família, que a família separa isso, separa aquilo, esse é seu próprio preconceito dentro da família. E eles ficam mais acanhados ainda e não acabam se isolando, ficando um mundo só. Esse ter mesmo ali em si, e acaba não procurando às vezes nem tratamento por causa disso. Com vergonha, fala, sabe que tem, mas se nega ao conhecimento e não vai procurar, não vai se ajudar mesmo próprio. Acha que isso é uma doença, não uma doença em si, mas o fim, o fim da vida dele vai ali. Exatamente. Tá bom? E terminando aqui a nossa entrevista com a psicóloga Luciana. Muito obrigado, tchau. Carolina, estou aqui gravando com um aluno do ensino médio. Boa noite. Você sabe a diferença entre pré e preconceito? Não. Preconceito é quando você tem um conceito formado sobre uma coisa que você não conhece. E preconceito, você conhece aquilo, mas você continua julgando, tendo a mesma opinião que você tinha antes de saber o que era. Você se julga ser preconceituoso em relação ao portador de alguma DST? Sim, porque eu não ia querer ter uma doença para me morrer. Nem tá conhecendo certo uma pessoa também que tivesse uma doença. Pensa, se eu pegar certo uma pessoa que não tem aquela doença por resto da vida, eu não vou querer isso pra mim. Como você reagiria se fosse diagnosticado com algum tipo de DST? Eu iria querer morrer. Saber que você tá com uma doença e você não tem cura, porque você não vai ter cura. Você vai carregar aquilo pra vida toda. E você acha que todo tipo de DST não tem cura? Não tem cura. E se um membro da sua família fosse diagnosticado com DST? Eu ia ficar assustado, mas eu evitaria. Pra você acha que DST você pega no ar de encostar no braço da pessoa, de beber o copo que a pessoa bebeu? Você acha que você pega qualquer tipo de DST? Sim. Por contato. Contato? Por contato. Então, se eu tivesse DST, você não estaria conversando comigo agora? Você tem DST? Não, mas se eu eu tivesse... Eu não sabia como você conheceu, não. Muito obrigada.